Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da equipa internacional do Expresso. Eu sou Pedro Cordeiro, diretor dessa secção, e hoje vou levá-lo até Belém do Pará, no Brasil, onde decorre a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, mais conhecida como COP30. E vamos falar com alguém que aterrou hoje mesmo, estamos a gravar na quinta-feira, dia 13, de Belém, por ter estado a assistir a parte desse encontro. Trata-se do Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU e diretor executivo da UNOPS, a quem agradeço a gentileza de aqui estar. Olá, Jorge. Muito obrigado, Pedro. Ora, a cimeira começou na segunda-feira, dia 10, teve uma espécie de prólogo que consistiu no encontro de chefes de Estado e de Governo, que aliás incluiu o primeiro-ministro português Luís Montenegro, e dura até dia 21 de novembro. Nós estamos aqui a meio a tentar perceber como é que este arranque decorreu e o que é que está em causa no encontro. O Jorge, além de ter estado na Cimeira, na COP30 em Belém, viajou também recentemente para a Jamaica, onde pôde testemunhar os efeitos do furacão Melissa naquela ilha das Caraíbas. Vamos já avançar para a conversa, não sem antes agradecer ao Tomás Delfim pela edição técnica deste episódio. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Jorge, se calhar vou começar pela tua ida à Jamaica, porque nós todos teremos visto imagens da destruição, mas nem todos estivemos lá e realmente a experiência vivida é diferente. Além de que há também quem ainda resista a associar estas imagens de devastação e estes eventos extremos às alterações climáticas. E por isso apelo aí à tua memória do que ali viveste. Muito bem, Pedro. De facto, ter ido à Jamaica no caminho para Belém acabou por ser uma ligação muito evidente entre as consequências que enfrentamos quando não trabalhamos na prevenção. Eu estava com o secretário-geral das Nações Unidas em Nova Iorque quando ocorreu este furacão de categoria 5, que é a categoria mais elevada, o furacão Melissa na Jamaica, afetou também Cuba e o Haiti, e meti-me no avião logo de seguida para me inteirar da situação e apoiar o governo, a UNOPS, que é a Agência das Nações Unidas para as Infraestruturas, gestão de projetos e compras públicas, trabalha em contextos humanitários de desenvolvimento. E quando cheguei a Kingston, não verifiquei grande destruição em Kingston, que é a capital, mas meia hora de caminho assiste-se a uma destruição total. A zona de Black River e a zona de Montego Bay, que são as zonas mais turísticas, foram totalmente arrasadas. Mesmo para a Jamaica, que está habituada a ter tempestades, furacões, nunca aconteceu nada deste nível. Um furacão que atingiu mais de 300 km por hora e que produziu danos em mais de 120 comunidades, centenas de milhares de pessoas deslocadas. Uma semana depois do temporal ainda havia pessoas em cima de árvores porque estavam totalmente isoladas, porque as inundações foram de tal forma significativas que não se conseguia chegar lá. Foram helicópteros que tiveram que resgatar as pessoas. E para quem nos está a ouvir perceba o que é que isto significa para um país como a Jamaica perdeu numa noite, com esta destruição, perdeu 7 mil milhões de dólares. O que é, em termos práticos, 1/3 do PIB. Imaginem um temporal que em Portugal arrasaria 1/3 do PIB. Eu estava a ouvir falar de centenas de milhares de deslocados. Ora, a Jamaica é um país que tem 2,8 milhões de pessoas. Portanto, é uma percentagem gigantesca da população. Portanto, imaginem em Portugal ter um temporal que nos arrasa 1/3 do PIB e que desloca 1/3 da população ou 40% da população que fica sem casa. Bom, a Jamaica fez um trabalho enorme para o combate à dívida. Neste momento tem um problema de recursos.
o último ano de que há memória estatística do apoio da ajuda ao desenvolvimento à Jamaica, a Jamaica recebeu 300 milhões de dólares, porque já não é considerado um país prioritário. Exatamente, já saiu da... Exatamente, portanto, ainda é elegível, mas já não é prioritária. Portanto, 7 mil milhões de dólares significa 25 vezes a ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, esta destruição massiva da Jamaica tem efeitos muito significativos no bem-estar social e no bem-estar, no desenvolvimento económico da Jamaica, e é algo que está a acontecer com cada vez mais frequência. Tivemos um ciclone devastador nas Filipinas na mesma semana. Vão-se verificando estes fenómenos com maior frequência. Eu trabalho na área das alterações climáticas, como sabes, Pedro, há 30 anos praticamente. Fui a praticamente todas as COPs desde 99. Fui relator do Parlamento Europeu para o Protocolo de Kyoto, depois, como ministro, negociei também o Acordo de Paris, e nós sabíamos que era isto que poderia acontecer se nada fizéssemos. E neste momento é isso que está a acontecer. Há uma fatura que ainda por cima tem uma nada se fez ou fez-se pouco? Não, até se fez muito, mas o que era suposto fazer era muito mais. Isto é, não vale a pena estar com uma conversa tremendista que dê a ideia que o Acordo de Paris não serviu para nada. Pelo contrário, antes do Acordo de Paris tínhamos emissões que nos levariam para um aumento da temperatura na ordem dos 4 graus. Neste momento estamos com emissões que nos levam para um aumento da temperatura de 2,3 a 2,5 graus até ao final do século. Ora, o Acordo de Paris permitiu esta descarbonização com políticas, com financiamento, com compromisso entre a sociedade, a economia e o sistema político, mas a verdade é que não era este o acordo, isto é, era suposto que limitássemos o aumento da temperatura a 1,5 graus até ao final do século. Para que as pessoas percebam o que é 1,5 graus, e não fiquem com a ideia que 1,5 graus é uma coisa tecnocrática ou Claro, porque se nós pensarmos na nossa experiência empírica, na rua, se calhar haver 1,5 graus a mais ou menos na temperatura ambiente não nos faz grande diferença. Exatamente. Não é? 1,5 graus de aumento da temperatura face ao período pré-industrial é um valor médio. E é um limite físico. O que nos dizem os cientistas é que a partir de 1,5 graus de aumento da temperatura média global, fenómenos como a corrente do Labrador, que é o que permite regular o clima na Europa, o degelo da Antártida, o número de pessoas que passam a viver em situações de desertificação, que passará a atingir 1,3 mil milhões de pessoas, está tudo relacionado com este limite físico que é 1,5 graus. Ora, neste momento nós temos um problema sério de integridade, por assim dizer, do multilateralismo, porque apesar dos progressos, neste momento as metas que os países levaram para Belém são inconsistentes com 1,5 graus. Portanto, não permitem, atingir não 1,5 levarão. graus. Houve então uma espécie de relaxar dessas metas? Um processo, para não estar a amassar os ouvintes, houve um processo que era com Kyoto, que era vinculativo, top-down, mas que abrangia muito poucos países, para um processo com o Acordo de Paris que dizia toda a gente entra no barco, mas as metas são definidas pelos próprios países, mas de 5 em 5 anos vamos avaliar se esta combinação das metas dos países bate certo com 1,5 graus. Bom, e esse exercício foi feito em 2023 e não batia certo. E foi pedido aos países que revissem as suas metas a tempo de Belém do Pará para que no total estivéssemos em linha com 1,5 graus. Estas metas não estão em linha com 1,5 graus, estão numa trajetória para 2,3 a 2,5 graus. Portanto, a grande questão em Belém não é uma questão das negociações. Porventura, Belém é a primeira COP onde não há grandes negociações em cima da mesa. Há alguns temas técnicos ligados à adaptação aos mercados de carbono, mas a grande questão neste momento é uma questão política. É verdadeiramente uma questão política. Nós já não precisamos de praticamente nada a clarificar no Acordo de Paris para poder agir. Verdadeiramente o que é necessário é que os decisores políticos assumam metas no seu tempo de vigência política, não depois da manhã, para nos pôr nessa linha. Trocado por miúdos. O que é que nos dizem os cientistas? Se os senhores quiserem ter um aumento da temperatura limitado a 1,5 graus até ao final do século, têm de ser neutrais em carbono em 2050 e têm de reduzir as emissões em 55%
até 2035. Bom, então vamos ver o que é que as metas dos países dizem. Vamos ter uma redução das emissões em 10% e não 55% até 2035. E, portanto, pouco serve os líderes políticos estarem a proclamar neutralidade carbónica para 2050, quando nenhum deles estará a exercer funções, quando no dia de hoje e amanhã não estamos a fazer aquilo que devemos. Portanto, a grande questão em Belém é de natureza política, é de vontade política, ao mesmo tempo que é importante sublinhar que o grande debate é um debate sobre desigualdade. O tema das alterações climáticas tornou-se um tema de desenvolvimento e de justiça. A transformação tecnológica é notável, as renováveis duplicaram na última década, o custo das renováveis é mais barato. Portanto, o facto de não estarmos a atingir as metas não deve fazer-nos esquecer que muito foi feito, apesar de tudo, não é? E que é uma grande oportunidade de desenvolvimento económico e social. Claro, portanto, claro, que a descarbonização gera negócio. Viaturas elétricas, etc. A mobilidade elétrica, as energias renováveis, a eficiência energética. Qual é o problema? O problema da desigualdade. Bom, qual é o continente com maior potencial solar no mundo? África. 60% do potencial solar. Quanto é que a África recebe de investimento em energias renováveis? 1% do investimento mundial. A África tem 700 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Um terço da população sem acesso a forma segura de energia para cozinhar. Portanto, como é que nós podemos pedir a países africanos, ou pequenos estados insulares, ou países em conflito, que emitem muito pouco, que ainda por cima enfrentam as consequências da mudança climática por emissões pelas quais não são responsáveis, isto é, eles pagam a fatura por emissões que não geraram, e ainda por cima lhes vamos pedir que sozinhos descarbonizem quando têm pobreza, têm desigualdades. Portanto, guerras tremendas, que o mundo esquece. Portanto, a grande questão aqui é como é que nós podemos assegurar que quem vive em Lisboa, ou em Londres, ou em Washington, ou em Paris, perceba que de pouco serve descarbonizarmos em casa se não ajudarmos os países em desenvolvimento na descarbonização, porque eu costumo dizer isto é como uma pandemia. De pouco serve vacinarmos o Norte se o Sul não for vacinado, porque o planeta é um só. Claro. E é essa o grande debate, é o debate de mais ambição da descarbonização e o debate de maior apoio ao desenvolvimento dos países do Sul. Mas, Pedro, tu disseste uma coisa que me parece muito importante, que é o tema dos conflitos, dos países em guerra. Eu estive a ver no outro dia e, se olharmos para os países mais ameaçados pela mudança climática, os 14 países mais ameaçados pela mudança climática estão todos em guerra. E são os mesmos países com os maiores focos de fome e de subnutrição. E eu pergunto, alguma empresa está disponível a fazer investimento em energias renováveis no Haiti, ou no Mali, ou na Somália, ou no Sudão, ou em Myanmar, ou no Afeganistão, ou em Gaza? Claro que não. O investimento odeia a incerteza, não é? Portanto, é aqui que os doadores e que as parcerias Norte-Sul têm que surgir para dar precisamente essa confiança para que os investidores possam chegar. Em termos de vontade política de que tu falavas, parece haver um aspecto inegável, quase um elefante na sala nesta COP, mas que é um elefante, digamos, em termos de espaço e não em termos de matéria que o preencha. Refiro-me ao vazio da ausência de grandes países cuja importância para qualquer ação climática é gigante. Se pensarmos nos Estados Unidos da América, na China, numa Índia, são países que parecem não ter ligado nenhuma, corrigir-me se eu estiver errado, a esta COP. E de que impacto é que quer dizer, que efeito é que esta ausência tem? Ou será que é possível e desejável que fazer quase uma coalition of the willing para quem está e quem não está estivesse? É que neste caso não duvido que se possa fazer isso assim. De facto, o peso do G20 é determinante. Os países do G20 emitem 77% das emissões globais. Os 6 maiores emissores mundiais emitem 66% das emissões. Os países de rendimento mais baixo emitem 3%. Portanto, nós temos largas dezenas de países que emitem 3% e temos 6 países que emitem 66%. Portanto, é evidente que sem que os países que emitem 66% ou que emitem 77%, que são os países do G20, assumam a liderança na descarbonização e no financiamento aos países do Sul, será muito difícil limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A China, eu estou convencido que a China pode chegar
a níveis de neutralidade carbónica muito mais cedo do que aquilo que estão a anunciar. A China tem... E estão claramente apostados nisso. A China tem promovido... Apesar das centrais a carvão, apesar de ainda uma certa dependência dos combustíveis fósseis, a China está a investir claramente em energias novas. A China instalou mais energia solar no último ano do que toda a eletricidade instalada nos Estados Unidos. Portanto, há neste momento uma corrida ao verde que me parece muito promissora. Portanto, há pessoas que aderem ao tema das alterações climáticas por questões ambientais, outros que aderem por vontade de minimizar riscos das consequências da mudança climática, mas há também gente que adere ao tema das alterações climáticas numa perspectiva de desenvolvimento económico, porque hoje a transformação energética é uma verdadeira revolução, alimenta negócio, riqueza, postos de trabalho. Se não for por princípio que seja porque dá dinheiro, mas numa abordagem pragmática. Pronto, e é aí que eu ia chegar. Os governos já não têm o monopólio da vontade dos consumidores e dos produtores. E se é verdade que eu gostaria muito que todos os países tivessem o mesmo nível de empenho político e de empenhamento político na descarbonização, não deixa de ser verdade que as empresas estão a fazer o seu papel porque não querem ficar para trás. As empresas percebem que se não produzirem verde, perdem. Se não consumirem verde, perdem. E, portanto, há duas realidades. Há uma realidade política, há uma realidade económica em que verdadeiramente se percebe que a transformação energética gera dividendo. Os números que vão surgindo são muito eloquentes. Se tivermos uma ação climática ordeira e ordenada, seja na adaptação, isto é, lidar com consequências da mudança climática que já não conseguimos evitar. Prevenir as cheias, os incêndios, a seca. E se tivermos mitigação, portanto, redução das emissões, tudo isto de forma planeada, o PIB aumentará 7% até 2050. E, portanto, o que nos... fala do PIB global. O PIB global. Portanto, os macroeconomistas dizem que em cima da evolução normal do PIB haverá um acréscimo de 7% até 2050 pela ação climática. Portanto, a ação climática, mais do que ser um custo, é um investimento com um retorno tangível. Mas também nos dizem que por cada dólar que investirmos na adaptação, na proteção da costa, na proteção da floresta, no ordenamento do território, na minimização de riscos para a saúde das pessoas, isso tem um benefício de $10. Isto é, o custo da inação é 10 vezes maior do que o da ação. Ou dizendo de outra maneira, o custo da prevenção é 10 vezes menor do que o da remediação. E, portanto, esta lógica é uma lógica cada vez mais importante, porque às vezes as pessoas não valorizam a parte da adaptação. Nós, mesmo em Portugal, assistimos a cada vez mais fenómenos climáticos extremos. Sim, eu não me lembro daqui a 10 ou 20 anos nós sequer darmos nomes a fenómenos como a depressão Cláudia, que aliás está a afetar o país no dia em que estamos a gravar e que só reforça a minha gratidão ao Jorge pelo esforço que fez em vir ao estúdio. Mas de facto, a percepção que as pessoas têm sobre o investimento na resiliência é muito maior do que há uns anos. Eu acho que a pandemia também teve esse benefício. As pessoas perceberam que quem lidou melhor com a pandemia, os países que lidaram melhor com a pandemia, foram países que tinham sistemas de saúde mais bem apetrechados. Certo. E o mesmo se trata com as mudanças climáticas. Eu não quero ter um discurso tremendista, mas quem nos está a ouvir não pode deixar de entender que há uma parte da mudança climática que nós temos de travar e por isso precisamos de reduzir as emissões, de sermos neutrais em carbono até 2050, mas há uma parte que já não vamos conseguir travar. E aí entra a adaptação e a mitigação. Exatamente. Portanto, a adaptação às alterações climáticas é para conseguirmos ter sistemas resilientes, preparados para lidar com fenómenos que vão ser mais frequentes. Eu costumo usar a metáfora de um caminhão-tiro. O caminhão-tiro tem um peso enorme e tem uma inércia grande. Quando se trava, ele ainda continua mais algum tempo, mais algumas dezenas de metros. Como o Titanic quando viu o iceberg. Precisamente. O mesmo acontece com o planeta Terra. Nós, mesmo que desligássemos tudo neste momento e fôssemos neutrais em carbono hoje, no dia em que falamos, ainda teríamos que lidar com as consequências da mudança climática durante muitos, muitos anos, pelo que foi feito lá atrás.
Portanto, é muito mais fácil ter um modelo de negócio para a mitigação, para a redução das emissões, porque as empresas aparecem com as energias renováveis. Portanto, é mais fácil que as empresas vejam vantagem no negócio da transição verde. Mas há uma parte que depende totalmente dos Estados. Não são as empresas que vão fazer investimento no ordenamento do território. Não são as empresas que vão fazer investimento em sistemas de saúde mais resilientes para enfrentar vagas de calor. Não são as empresas que vão fazer investimentos na gestão dos recursos hídricos. São os Estados. E, portanto, há aqui uma dimensão muito importante que é: nós vamos precisar de cada vez mais investimento público para a resiliência e ter cada vez mais políticas públicas que, não investimento, cada vez mais políticas públicas que criem um ambiente de investimento favorável a que as empresas investam nas energias renováveis. O problema, mais uma vez, são os países do Sul, porque esses países não têm recursos, neste momento, para poder fazer investimento público nem na adaptação, nem na mitigação. Em relação a outro aspecto político, que é no mundo mais rico, se quisermos, ou mais desenvolvido, que tem um papel a desempenhar nesta causa, vimos em anos recentes algum revés eleitoral, alguma reação dos eleitorados contra, nomeadamente na Europa, sobretudo, contra medidas de adaptação da chamada transição ecológica. Houve países onde claramente forças, lembro, por exemplo, quando surgiu nos Países Baixos um movimento que era precisamente o movimento camponês cidadão, que era dos agrários contra e o Gilets as jaune, imposições. O Gilets jaune em França, os coletes amarelos, exatamente. Houve uma certa, e aliás os próprios verdes encolheram no Parlamento Europeu, agora de memória. Portanto, como é que se consegue vender à opinião pública, vender no bom sentido, estas necessidades, quando ao mesmo tempo temos figuras de autoridade como o Presidente dos Estados Unidos a dizer drill baby drill e a desvalorizar por completo as energias renováveis, aliás numa atitude um pouco anticientífica que se reproduz depois na saúde, no tocante às vacinas, etc. Como é que se consegue lutar contra isto? Eu noto que embora esta COP tenha começado com expectativas, como tu dizias, um bocadinho reduzidas, ontem portanto dia 12, foi aprovada uma declaração importante sobre a integridade da informação climática. Não é? Como é que num mundo em que há gente responsável que toma posições anticientíficas, em que a desinformação é mato, como é que se luta com isso e de que modo é que isto afeta a luta climática? Os dois elementos que descreveste, na minha opinião, são os dois elementos que permitem legitimar uma política climática robusta. Isto é, ciência e benefício social. Se nós fizermos uma conversa sobre alterações climáticas e políticas climáticas numa lógica meramente ativista, ou até moralizadora, exatamente, às vezes, principiológica, etc., vamos perder as pessoas pelo caminho. Portanto, tudo o que fizermos e tudo o que dissermos tem que emanar de ciência e da evidência. Seja aquilo que os cientistas nos dizem quanto às causas das alterações climáticas e às consequências da inação, seja a avaliação custo-benefício do ponto de vista económico. A segunda dimensão é a dimensão social. De pouco serve nós dizermos às pessoas que vamos ter de mudar de vida para salvar as próximas gerações se as pessoas não virem benefícios também no curto prazo. Na sua própria geração. Exatamente. O elemento do curto prazo é um elemento de... Nós vivemos em democracias. E em democracia é preciso perceber que quem determina é mesmo o povo. Portanto, não vale a pena ter um discurso sobre alterações climáticas, mais uma vez, que seja moralista e que não aporte o benefício social. Por isso me parece importante que, à medida que os Estados vão libertando recursos financeiros para a adaptação e vão fazendo políticas que criem ambientes propícios ao investimento privado na mitigação, é importante que trabalhem, como se costuma dizer, para não deixar ninguém para trás. Há pessoas e há empresas que vivem em setores datados e é preciso que essas empresas sejam apoiadas na transição. Há empresas que, obviamente, vivem na era do fogo, claro, e do carbono. Tudo isto depois gera aquele medo da perda de empregos, a mesma coisa que a revolução industrial ou que a inteligência artificial, claro, etc. E é normal. Minas de carvão, centrais a carvão, refinarias, são atividades económicas que
fazem parte da velha economia. Portanto, é normal que nesta transição estejam ameaçadas. Os Estados têm a obrigação de apoiar as empresas nessa transição e apoiar as pessoas. A reconversão, a formação. Eu lembro sempre de uma história da Dinamarca. Há muitos anos, ainda era deputado europeu, em 99, e contaram-me, eu li depois esse caso de estudo, a Dinamarca enfrentou a falência da sua indústria de construção naval. E o que é que a Dinamarca fez? Em vez de deixar as empresas morrerem, olhou para os talentos, a maquinaria e os recursos que essa indústria tinha e perguntou: o que é que eu posso fazer com estas máquinas, com estes recursos técnicos e com estas pessoas? E foi aí que nasceu o cluster das energias renováveis eólica na Dinamarca. A primeira empresa, a Vestas, nasceu assim, porque a Dinamarca percebeu este setor está morto ou está moribundo, mas tem talentos que podem ser utilizados noutro setor. E esta é a abordagem que os países têm que ter. Isto compete aos governos, não é o mercado sozinho que vai tratar disto. Portanto, esta dimensão social é muito importante para apoiar aqueles que se arriscam a ficar para trás. Outra dimensão é, nomeadamente, a fiscalidade verde. Talvez os ouvintes se recordem, eu quando fui ministro em Portugal introduzi a taxa de carbono. 10 anos agora. Exatamente. Introduzi a fiscalidade verde, que tinha um mote que era tributar mais aquilo que se polui para tributar menos aquilo que se aufere ou a riqueza que se gera. Qual era a lógica? Era tributar mais a poluição para tributar menos os impostos sobre os rendimentos de trabalho. E a lógica era da neutralidade fiscal. E nós introduzimos taxas, os sacos plásticos, a taxa de carbono, a taxa sobre a deposição de resíduos em aterro, e com essa receita foram criados incentivos à mobilidade elétrica e a redução do IRS. Portanto, isto alterou comportamentos. Alterou comportamentos, os sacos plásticos desapareceram e as pessoas aderiram à reforma da fiscalidade verde, porque viram que a parte ambiental da poluição elas podiam escolher e tinham um benefício em termos de IRS. E, portanto, esta lógica de ponderar sempre o ambiental, o social e o económico é fundamental. Se nós tivermos políticas climáticas que apenas proclamam o benefício ambiental e a lógica ética e moral que está subjacente a esta transição, nós não vamos ter ganhos no curto prazo. E se nós não tivermos pessoas connosco no curto prazo, não há forma de legitimar as políticas do médio e de longo prazo. Portanto, eu, do ponto de vista da ciência política, direi, é o elemento essencial aquilo que referiste, que é ciência e a dimensão social. Certíssimo. Uma última pergunta antes de encerrarmos, que é quando daqui a cerca de uma semana encerrar a COP, o que é que esperas que tenha sido alcançado? Ou o que é que esperas, não no sentido que desejas, mas no sentido que prevês? Aquilo que tem de acontecer, que não sei se vai acontecer, aquilo que tem de acontecer, se quisermos honrar o Acordo de Paris, é os países decidirem rever as suas metas. E, no fundo, dizerem se as nossas metas não estão em linha com 1,5 grau, se estão a apontar para 2,5 graus, nós vamos já alterar as metas. A União Europeia hoje anunciou uma meta de redução de 90% até 2040. O Tribunal Internacional de Justiça, há 2 meses, emanou um acórdão que diz que 1,5 grau é vinculativo e que os países podem ter de enfrentar consequências jurídicas e legais se não contribuírem para 1,5 grau. E, portanto, é muito natural que agora nos tribunais nacionais e regionais comece a aparecer cada vez mais litigância, porque o Acordo de Paris é vinculativo e o Tribunal Internacional de Justiça veio dizer isso mesmo. Portanto, eu espero que seja isso que vai acontecer. Há coisas que me parece que têm uma grande probabilidade de acontecer em Belém, nomeadamente fechar tudo o que tem a ver com o desenho dos mercados de carbono, o acordo global para a adaptação, mas insisto, o tema que me parece mais importante, os 2 temas mais importantes é o compromisso de 1,3 trillion dólares, portanto 1,3 bilhões de dólares anuais para financiamento aos países em desenvolvimento, tem de ser consagrado, está previsto até 2035, mas é necessário que isto seja
validado nesta COP. Em segundo lugar, é necessário que os países revejam as suas metas, colocando-as em linha com 1,5 grau. E essas são metas, digamos, desfechos realistas da COP? Eu prefiro manter uma lógica sempre não conformista e, portanto, eu não vou baixar as expectativas, vou manter, como tenho feito esta semana, em várias declarações, vou insistir no ponto, acho que perdoem-me, com alguma autoridade moral, ter estado na negociação das regras de Kyoto e das regras de Paris. Eu considero que o não cumprimento de 1,5 grau é uma violação do Acordo de Paris. E, portanto, o Acordo de Paris não está errado, o Acordo de Paris está certo. O que está errado é a falta de ambição na concretização do espírito, do princípio e da lei do Acordo de Paris. Muito bem, e agora chegando ao fim do nosso tempo, o que é sempre pena porque haveria sempre, a conversa poderia continuar, não te posso deixar ir embora sem aquela pergunta que fazemos a todos os convidados do Mundo a Seus Pés, e que é: se de momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que ias e porquê? Pergunta que, feita a um homem que viaja tanto como tu, pode parecer redundante, mas ainda assim queremos saber. Sim, a última vez que me fizeram esta pergunta aqui neste estúdio, neste podcast, eu disse que gostava de ir à Birmânia, a Myanmar, e fui. Entretanto, temos uma grande equipa lá. Eu passo o tempo, como sabes, Pedro, nesses países em guerra e em conflito. Há um país onde espero poder ir muito em breve, que é o Haiti. O Haiti é um país... Onde nunca estiveste? Nunca estive, e é um país ao qual acontece tudo. Terremotos, guerras. Agora o furacão Melissa, guerras, um Estado falhado, um assassino de um presidente recentemente. As pessoas, portanto, é mesmo um país a quem acontece tudo. E que tem aquela coisa de ironia amarga de partilhar uma ilha com a República Dominicana, que é uma espécie de imagem de paraíso de férias para muita gente. E, portanto, de facto, espero poder ter uma visita ao Haiti. As minhas visitas nunca são turísticas, são sempre visitas de trabalho e de terreno, mas eu espero poder ir ao Haiti em breve. Os pequenos estados insulares, ainda por cima, são desproporcionalmente afetados pela mudança climática, emitem muito, muito pouco e recebem apenas 3% de toda a ajuda ao desenvolvimento. E são quem mais tem a perder nesta linha da frente. Incluindo São Tomé e Príncipe, ou Cabo Verde, também estão na linha de risco da mudança climática. Muito bem, com esta sugestão não turística, mas certamente enriquecedora e interessante, despedimos deste episódio do Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer ao Jorge Moreira da Silva por ter estado aqui comigo em estúdio, ao Tomás Delfim pela qualidade técnica deste episódio e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 8 dias com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!